Chapada Notícias, presente nos grandes acontecimentos e também querendo informar a você. Nessa oportunidade, eu estou aqui com a doutora Aline Negrão, ela que é veterinária e responde coordenadora da Vigilância em Saúde. E vamos falar um pouquinho, doutora, a respeito dos maus tratos de animais, dos animais abandonados, como a população pode cooperar para que a gente possa evitar esses maus tratos ou os abandonos dos nossos animais. Bom dia. Na verdade, a gente está iniciando, né, um projeto de sensibilização da população para que não haja a questão do abandono, porque o abandono leva aos maus tratos dos animais, né? E a gente tem uma lei federal, que é a Lei 9.605 de 98, que é uma lei de crimes ambientais, com as penalidades previstas por lei, né, onde os maus tratos, a mutilação, o abandono do animal, né, leva aos maus tratos, a pessoa pode ser penalizada, né? E a gente, na verdade, a sensibilização da gente maior é em relação à questão da posse responsável. O que é posse responsável? Você que tem seu animal em casa, que cria, que pegou o animal para poder criar, para alimentar, para levar ao veterinário, vacinar, cuidar desse animal, que você permaneça com seu animal, tendo todos esses cuidados, e que quando esse animal vier a adoecer ou ter qualquer problema, que não simplesmente leve o animal às ruas e deixe ele solto às ruas. Porque o que acontece muito aqui na cidade é que algumas pessoas, ou por questão de desinformação, questão, na verdade, também de falta de sensibilização, que é um animal, é um ser vivo, a gente tem que tratar ele da melhor forma possível. A gente tem que ter a questão da vacinação, de levar ao veterinário, de alimentar, de cuidar do animal. Então, quando a gente pega esse animal, a gente tem que realmente ter responsabilidade por esse ser. Né? Porque o animal, ele não pode falar para dizer o que está acontecendo. Então, nós, como humanos, quando a gente pega o animal para criar, a gente tem que ter essa responsabilização. Então, é o que chama de posse responsável. Né? Então, a posse responsável é o proprietário, ele tem que ter responsabilidade com o animal do início ao fim da vida. Caso a pessoa não possa mais criar esse animal, que procure alguém que consiga adotar esse animal, mas que não coloque esse animal em rua. Porque, além de você ter um aumento dos animais que vivem soltos em vias públicas, gera uma série de coisas, principalmente problemas de saúde pública. Né? A gente tem as questões das zoonoses, a gente tem a leishmaniose, a gente tem a raiva, a gente tem agora uma doença muito importante, que é a esporotricose, que é a que pega em felinos, né? Mais em felinos, e que eles transmitem essa zoonose para os humanos. Então, assim, a gente tem cidades hoje na Bahia que estão com índice muito alto dessas doenças. Então, muitas pessoas também que gostam, às vezes, de criar, de alimentar animais na rua, gatos, por exemplo, e aí deixa solto nas vias públicas, mas alimentando aqueles animais, e aqueles animais começam a procriar, e eles não têm um cuidado, né, de vacinação, não têm um cuidado de levar ao veterinário, e termina acontecendo essas questões de transmissão de algumas doenças. Então, quando a gente realmente quer ser responsável por um animal, quer pegar um animal para criar, a gente tem que ter essa responsabilidade. E não estar colocando esses animais em risco, né? Porque quando você leva um animal para a rua, ele está sujeito a várias coisas, a ser atropelado, a ser maltratado, a pessoas apedrejarem, porque existe isso, né? Existem, infelizmente, pessoas que fazem isso com os animais. Então, você que é proprietário do animal, seja um proprietário consciente, né, sensível e que tenha a posse responsável. E geralmente eu costumo falar algumas coisas em relação a quando você pensa em criar um animal. Se você quer criar um animal, ou adotar, ou adquirir um animal, pense em algumas coisas. Primeiro, se você vai ter espaço na sua residência para criar esse animal, se você vai ter recurso financeiro para criar animal, porque não é barato você criar um animal. E se você já contactou sua família toda para que todos estejam de acordo em criar o animal, porque às vezes acontece o quê? Você leva um animal para casa, uma pessoa não gosta da família, começa a maltratar, e a gente começa a ter algumas questões em relação a maus tratos ao animal. E se você tem tempo suficiente e carinho para dar esse animal, amor. Se você não tiver essas coisas, é melhor não pegar um animal para criar, porque certamente lá na frente essa pessoa pode vir a abandonar o animal. Importantes assuntos, um tema sensível e que precisa também da nossa atenção.
cuidar dos animais, não maltratar. A doutora foi bem específica a respeito de todas as situações que pode envolver a situação de um animal para ele chegar a ser abandonado ou até mesmo maltratado. Doutora, quais as principais ações que estão sendo tomadas, tanto na conscientização, quanto também no que diz respeito à responsabilização dos donos desses animais? Olha, nós iniciamos algumas medidas que até para a população pode ter sido medidas que, mas o poder público não está fazendo nada em relação aos animais de rua. O que a gente fez? A antiga, né, que se chamava carrocinha, que hoje não existe mais esse termo carrocinha, né? O recolhimento de animais soltos em vias públicas não deve ser feito mais dessa forma aí. Né? A gente deve, sim, pegar o que acontece hoje no município recolhimento dos cães que são positivos de leishmaniose e que os proprietários não querem tratar, né? Porque a gente orienta, fala que existe o tratamento, apesar de não existir a cura, né? Porque o animal ele continua com a carga parasitária da leishmania no sangue, mas existe o tratamento. O animal tem uma vida normal. Porém, o proprietário ele tem que estar sensível e consciente das medidas que ele tem que tomar para criar aquele animal, utilizar coleira, vacinar, utilizar tela nos canis, porque o animal ele tem ainda carga parasitária, mas ele sendo tratado, né, com o acompanhamento de um veterinário, ele não transmite a doença. Então, o animal ele pode ser tratado. Essas orientações são dadas à população, às pessoas que têm seus animais positivos e que procuram a gente na vigilância. E a eutanásia ela só é realizada quando o proprietário assina o termo dizendo que não quer e não pode tratar. Esse é o primeiro passo que a gente faz, o recolhimento de cães. Os animais de rua a gente não está mais recolhendo. Primeiro porque hoje a gente não tem ainda uma estrutura de canil nem de gatil. E essa é uma outra providência. Né? O prefeito Ricardo, ele já tem o projeto, a gente já tem um projeto junto com a secretaria, com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, né, o secretário de Saúde também. E aí nós temos o projeto já pronto, justamente para a construção desse gatil e desse canil. Né? E quando a gente faz, quando existia essas questões de recolhimento de animais de rua, o que acontece? O que se observa? Quanto mais você recolhe, mais animais aparecem. Porque aquela pessoa, aquela que eu falei atrás, que às vezes maltrata, ou que pega um animal que não tem como criar, ou porque o animal está doente, não pode levar um veterinário, ele acha muito mais fácil e menos dispendioso ele deixar o animal na rua, né, colocar um animal na rua do que tratar. Então, o que acontece? Ele sabe, não, vai ter o carro ali para recolher e vai levar. Então, ele se sente mais seguro e aí abandona mesmo. Então, essa reação, essa ação de recolhimento de animais soltos em via pública é uma reação que incentiva a população, essa população restrita, né, que abandona seus animais, a estarem realmente abandonando. Então, a gente tem algumas medidas. A questão do canil, a gente tem o projeto também para a esterilização animal, né? A gente tem também iniciando algumas parcerias com a Polícia Rodoviária Federal em relação à questão dos animais de grande porte, né? Os cavalos. E ações realmente educativas com a população nas escolas, ações no dia a dia, a gente faz algum tipo de orientação, de inspeção, no caso na casa. Qualquer agente hoje de vigilância em saúde, né, ele está apto para fazer essas orientações em relação à questão de sensibilização de posse responsável. E a equipe de educação em saúde também já tem esse propósito de fazer essa sensibilização. Então, é um conjunto de ações que, quando elas são executadas, ela vai melhorar, né, minimizar esses problemas, e a gente precisa do apoio da população para que isso aconteça. Então, não é uma ação isolada, não é só uma esterilização de animal que vai resolver o problema, não é estar recolhendo. Então, a gente precisa de um conjunto de ações sendo executadas e em parceria para que a gente consiga ter êxito nas ações. Falamos com a doutora Aline Negrão, ela que é coordenadora da Vigilância em Saúde. A gente quer te agradecer e te parabenizar por esse trabalho tão bonito que você vem fazendo junto com a sociedade. O nosso muito obrigado em nome da agência, em nome do Chapada Notícias.
Muito obrigada, Erivaldo. Obrigada também na oportunidade para o Chapada Notícias, né, de a gente poder estar divulgando, né, um pouco do nosso trabalho. E realmente minha solicitação aqui é que a população nos ajude, né? Ajude ao serviço público nessa questão de sensibilizar as pessoas. Existem muitas formas de a gente estar orientando, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade e peço à população que seja parceira, né, para que a gente consiga construir, né, novos caminhos em relação a essa questão da causa animal. Chapada Notícias, cobrindo os melhores e maiores eventos. Gostou dessa matéria? Curta, comente e compartilhe. Deixe os seus comentários aí, o que você achou. Nos dê aí a sugestão de próximas pautas. Chapada Notícias, até o nosso próximo vídeo.